Flamengo tem o menor plano financeiro de investimento em jogadores dos últimos anos. Estudo inviabiliza a construção do estádio nos moldes que Rodolfo Landim planejou. Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Carioca. Tudo isso e muito mais nós vamos informar vocês a partir de agora. Então já faz o seguinte, já deixa o seu like, curtindo o nosso canal, você nos ajuda a fazer com que o YouTube nos divulgue para fora da nossa bolha. Se inscreva, porque é fundamental você se inscrever no nosso canal para a gente continuar crescendo e trazendo novidades sobre o Mengão Queridão para vocês, falando sempre a verdade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. E olha, aqui a gente pede o seu like sim, pede a sua inscrição sim, pede a sua recomendação sim, mas a gente sempre dá uma contrapartida para te ajudar em alguma situação. Se for na parte financeira, falaremos sobre a Mais Ágil. Se for nos estudos, em números e em informações do Mengão Queridão o tempo todo, nós falamos de quem? Falamos da Flash Score. A Flash Score é um aplicativo que deixa você 100% informado sobre tudo que está acontecendo. Não só no Flamengo, mas também no Real Madrid, no West Ham, no Arsenal, que são times que de alguma maneira interessam a nação rubro-negra. Além disso, você acompanha informações em tempo real do Mengão. E eu nem vou falar de você que gosta de fazer uma fezinha, porque aí é obrigação ter o aplicativo da Flash Score no seu smartphone. Agora, gente, seguinte, só vale se você fizer o download que está aqui no nosso comentário fixado e também na descrição. É esse link que está aqui que você tem que clicar. Não vale clicar em outro lugar não, senão não fica computado que foi um dos nossos inscritos que baixaram o aplicativo. E isso é fundamental para que a gente consiga ficar com a Flash Score por mais tempo, para a gente poder acompanhar o Mengão Queridão em loco, que é o grande projeto dos nossos canais. Então eu estou contando com a sua ajuda. Desinstala esse aplicativo que você tem aí e baixa através do link que está aqui na descrição e no comentário fixado, o Flash Score. Eu garanto para vocês, é o melhor aplicativo de estatísticas do mundo. Pode confiar. Tudo que eu estou fazendo, eu estou me baseando no Flash Score e tem dado muito certo. Valeu? Clica no link aqui e ajuda o nosso canal. Bom, já se inscreveu? Já deixou seu like? Agora é comentar em cima de cada tópico que a gente vai postar aqui e recomendar o nosso canal. Valeu? Nação, vamos falar primeiro dessa final de Campeonato Carioca. O Fluminense ontem jogou meio desinteressado contra o Volta Redonda no Estádio da Cidadania e empatou em 0-0. Esse desinteresse, é óbvio, veio por conta do primeiro jogo ter sido um massacre, 4-0 para o Fluminense, e já ter garantido praticamente o Fluminense na final do certame regional. Portanto, Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Estadual de Futebol do Estado do Rio de Janeiro em duas partidas. A primeira, nesta quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. A segunda, a FERJ ainda não definiu, mas deve definir nas próximas horas se será no sábado ou no domingo, também no Maracanã, e o horário. As partidas que vêm sendo disputadas no Maracanã, no período da tarde, vêm sendo realizadas às 17h45. Então, há muitas chances desta final ser ou no sábado ou no domingo, às 17h45. Flamengo e Fluminense vem se enfrentando nos últimos anos aí, fazendo as finais do certame regional. No ano passado foi Flamengo e Nova Iguaçu, mas nos outros anos acabou sendo a final mais repetida, Flamengo e Fluminense. Desta vez, sem clubismo, quem você acha que chega mais forte para essa final? O Flamengo, que derrotou o Vasco em 2 jogos, ou o Fluminense, que derrotou o Volta Redonda com 4-0 no primeiro jogo e segurou o empate no segundo? Quem vocês acham que tem mais chance de brilhar nesta final de Campeonato Carioca? O Flamengo treinou ontem com a equipe reserva do jogo contra o Vasco. E hoje, às 9h30, os jogadores se reapresentam no Centro de Treinamentos Jorge Elal, o Ninho do Urubu, para dar sequência nos treinos visando essa final do Campeonato Carioca. Comentem como vocês esperam que seja esse confronto entre Flamengo e Fluminense.
Nação, hoje abre a janela de transferências interna. O que seria a janela de transferências interna? É aquela janela de transferências em que os clubes aqui dentro do Brasil podem registrar jogadores vindos de clubes aqui dentro do Brasil, independente da divisão onde o negócio for realizado. Por exemplo, o Flamengo, se quiser, pode buscar um jogador da Série B do Campeonato Brasileiro, de algum clube aqui de dentro do Brasil, para poder vir jogar no Flamengo. Também pode buscar jogador do Santos, do Corinthians, de qualquer clube da Série A. E os clubes da Série A também podem buscar jogadores no Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo tem interesse em negociar o Lohan. Mas para haver essa negociação, o time que tiver interessado tem que cumprir com todas as exigências que o Flamengo coloca na mesa, que é para evitar qualquer tipo de calote. É claro, no caso do Lohan, é o empréstimo sem o valor do passe fixado, porque o Flamengo quer que ele ganhe quilometragem, quer que ele ganhe minutos, mas não quer vendê-lo de imediato. O Boto tinha até um plano para poder recuperar o atleta, mas a equipe do Lohan não quer que ele permaneça no Flamengo, quer que ele seja emprestado. Então não tem como se recuperar um jogador que não quer ser recuperado, porque vai dar muito trabalho para ele ficar no Flamengo. No Flamengo ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que disputar posição com o Matheus Gonçalves, com o De La Cruz, com o próprio Arrascaeta. E se ele for para um Red Bull Bragantino, por exemplo, a vida dele, teoricamente, pode ficar facilitada para que ele consiga uma titularidade e uma exposição. Porque, afinal de contas, o que a equipe do Lohan quer é exposição. Quer propostas para que ele possa deixar o Brasil e jogar no exterior. O plano de carreira do Lohan hoje não bate com aquilo que o Flamengo imaginava para ele, fazê-lo crescer primeiro no Flamengo para depois ir para o exterior. Não, os caras têm pressa de fazer dinheiro e querem tirar o Lohan o mais rápido possível do futebol brasileiro. Por isso, a partir de hoje, verdadeiramente o Flamengo passa a pensar nas propostas de empréstimo que foram realizadas por Santos, por Bahia, por Red Bull Bragantino, para poder emprestar o Lohan. E aí, gente, eu espero que com isso eu esteja conseguindo responder a todos aqueles que perguntam assim, mas por que não tentar recuperar o moleque? Por que não tentar levar ele para o psicólogo para ele melhorar? Porque o staff dele não quer que ele permaneça no Flamengo, não quer que ele tenha trabalho em permanecer no Flamengo e lutar por uma posição. Os caras querem tirá-lo do Mengão para que ele tenha mais facilidade de ganhar minutagem, ficar mais exposto e então aparecer algum clube, algum grande clube europeu para poder levar o atleta para lá. O que vocês acham que o Lohan deveria fazer e o que vocês acham? O Flamengo deveria emprestá-lo? Deveria ir contra os empresários, segurando o atleta e tentando desenvolvê-lo dentro do clube mesmo contra a vontade do jogador e do staff? Coloca aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês, tá? Nação, seguinte, nesse vídeo nós ainda vamos falar sobre a inviabilidade do estádio, tá? A FGV fez o estudo e já passou uma primeira situação para o Flamengo. Nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro, eu vi uma euforia muito grande da nação rubro-negra neste final de semana ao ser divulgado que o orçamento de 2025, que será votado ainda pelo Conselho Deliberativo, prevê 30 milhões de euros em investimentos na contratação de jogadores. Muitos ficaram eufóricos. Caraca, o Mengão tem dinheiro, 188 milhões na cotação atual. Yes, vai dar para contratar. Primeiro que não são 188 milhões, são 180, 181 milhões. Sabe por quê? Tem que abater os 7 milhões de euros pela contratação do Juninho. Esqueceu disso, né? O Juninho não veio de graça não, patrão. Quem veio de graça foi o Danilo. O Juninho custou 7 milhões de euros. Então, do valor total desses 30 milhões de euros, já abate 7 milhões que já foram investidos no Juninho e nós teremos 23 milhões de euros para investir. Gente, de longe, é o menor valor de investimento em jogadores dos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, tá? Em 2023, o Flamengo destinou 250 milhões de reais em contratações. Em 2024, a coisa foi louca. 366 milhões de reais em contratações. Este ano, pouco mais de 180 milhões.
188. Então, no ano passado, nós investimos quase que o dobro daquilo que está previsto para investir esse ano. E o ano passado, nós não tínhamos tantas carências no elenco como nós temos agora. Várias pessoas falam aí, por exemplo, que a gente precisa de mais um atacante. Bruno Henrique está dando conta, mas a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Vem dando conta no Campeonato Carioca. Será que o Bruno vai continuar nesse nível que ele está jogando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil? Será que ele vai ter pulmão para aguentar essa sequência? Precisamos de mais um atacante ou o Juninho vai resolver os nossos problemas ali? O Pedro, todo mundo está torcendo para o Pedro voltar melhor do que era. Mas será que ele já vai conseguir uma arrancada desde o início ou vai precisar de tempo? E a lateral direita? E o meio de campo? Precisamos mesmo de um substituto para o Arrascaeta ou o Matheus Gonçalves dá conta do lance todo? Sabe? A gente não tinha tantas carências como nós temos hoje para poder disputar Brasileirão, que é um campeonato longo, e a Libertadores da América, que é um campeonato curto, mas muito exigente. 181 milhões de reais é aquilo que o Flamengo vai ter para investir em jogadores. O menor aporte financeiro dos últimos 3 anos que o Flamengo vai destinar à contratação de novos atletas. Daí eu pergunto para vocês, precisa de mais? O Flamengo tem que focar em jogadores que vão ficar livres no mercado, mas aí vocês já sabem, quando o jogador ficar livre é porque a idade já está um pouco mais avançada. Então, como que é investir nesse jogador um pouquinho mais velho? Vale a pena, não vale? Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam exatamente sobre isso. E eu fico vendo, toda vez que eu falo de Jorginho, falo de Paquetá, sempre tem um ou outro, e é a minoria mesmo, não é a maioria não, que fala assim, de novo essa história, de novo essa novela, de novo... Aí eu fiz o seguinte, eu resolvi fazer uma enquete lá no canal central do Fla para perguntar para vocês o seguinte, se pudesse contratar apenas um dos jogadores abaixo, qual deles seria? E eu já estava esperando nessa enquete ter várias pessoas reclamando pelos nomes dos jogadores colocados, né? Não só não houve pessoas reclamando, como a votação tá brutal. Eu coloquei essa votação ontem, depois das 10 horas da noite, ou seja, um horário que vocês já estão mais relaxados, já não estão querendo saber mais de vídeo, ainda mais um domingão, e nós já estamos quase com 2.000 votos. É lá no Central do Fla, tá? Se você não votou ainda, dá uma corrida no Central do Fla e vota. Aproveita para inscrever. As 3 opções que eu coloquei foram as seguintes. Jorginho do Arsenal, Lucas Paquetá do West Ham e Andréas Pereira do Fulham. Gente, 40% votou no Jorginho. 18% apenas votaram no Andréas Pereira. E 41% escolheram Lucas Paquetá como sendo a contratação ideal para o Flamengo dentre essas 3. Por que eu coloquei essas 3 opções? Porque o Flamengo tem a palavra do Jorginho de que ele virá para o Flamengo no meio do ano. O Flamengo tem o interesse do próprio atleta, até do Paquetá, em voltar para o Flamengo. O Paquetá que ainda não foi punido, o julgamento ainda não aconteceu. O julgamento pelos problemas que ele vem enfrentando vai demorar pelo menos de 2 a 3 semanas e eu vou informar para vocês quando a coisa começar a se desenrolar. Não desenrolou ainda. E ainda tem muitos saudosistas com Andréas Pereira. Mas dos que votaram, o Andréas é o mais rejeitado, o menos querido para voltar ao Flamengo. O pessoal tá meio ali na indecisão, dá um empate técnico entre Jorginho e Lucas Paquetá. Jorginho com 40%, Lucas Paquetá com 41%. Então faz o seguinte, vai lá no Central do Fla, vota em uma dessas 3 opções para eu saber se você gostaria de um desses 3 reforços no Flamengo e qual seria. Agora, o fato é que a galera enxerga que nós precisamos de um meia. E se não for um meia que estiver livre no mercado, dificilmente a gente vai conseguir contratar. Porque a maioria dos grandes meias que podem chegar para resolver todos os problemas do Flamengo custam de 18 a 20 milhões de euros. E com um orçamento de 23 milhões de euros, não vai dar para contratar ninguém. Fabrício, não é 23, são 30. Negativo.
Tem 7 milhões de euros para ser abatido aí nesse orçamento, porque nós contratamos o Juninho. Lembra disso? Bom, mas nesse orçamento ficou estabelecida uma situação que eu acho que quase ninguém percebeu, ou se percebeu, não falou. Não há um centavo sequer destinado à construção ou à limpeza do terreno ou a qualquer coisa relativa ao estádio do Flamengo para 2025. E isso é um assunto sério que nós temos que conversar aqui. O orçamento que vai ser votado é o orçamento para o ano todo, mas não é um orçamento engessado. Esse orçamento, dependendo do que acontecer, ele pode sofrer ajustes. Para fazer um ajuste no orçamento, é necessário refazê-lo, explicá-lo e colocá-lo em votação pelo Conselho Deliberativo. E aí pode-se entrar mais verba e se destinar essa verba para alguma situação que não estava prevista. Então vocês que já estão aí como cavaleiros do apocalipse dizendo que não teremos estádio, calma lá. Ainda está sendo feito o estudo de viabilidade. É verdade que a FGV já mostrou ao BAP, presidente do Flamengo, parciais desse estudo. E é verdade também que foi apontada a inviabilidade de construção do estádio nos valores que o Landim vinha divulgando, de 1,9 bilhão de reais. Ou seja, o Flamengo precisa entender no todo para poder se planejar. E aí, pessoal, no momento de se planejar, o Flamengo pode fazer uma alteração nesse orçamento para 2025 ainda. Só que você tem que lembrar que, além do estudo da FGV, o Flamengo ainda depende da Prefeitura do Rio de Janeiro tirar a empresa de gás natural do terreno. Enquanto a empresa de gás natural estiver no terreno, o Flamengo não pode fazer nada e nem a Prefeitura pode startar o processo para o Flamengo entregar, como estava previsto no edital de compra do terreno do gasômetro, o projeto do estádio. Porque como você vai construir um projeto se você ainda tem uma empresa de gás natural lá? Você não sabe como que você vai poder gerir aquilo. Então ainda tem todas essas etapas para o processo ser startado. Por isso, não temos nenhum centavo destinado à mexida no terreno do gasômetro, viabilizando a construção do estádio. De novo, expliquei no começo para não ter problema de entendimento. O Flamengo pode mudar a qualquer momento esse orçamento visando a construção, a limpeza do terreno, o processo para a construção do estádio do Flamengo lá. Mas tem que respeitar alguns processos que não estão exclusivamente sob demanda do Flamengo, como a retirada da empresa de gás natural de lá, que é uma demanda da prefeitura que ainda não moveu uma palha sequer para poder fazer. Entendidos, pessoal? Bom, comenta. É muito importante vocês comentarem para eu entender o que vocês veem e o que vocês pensam sobre cada um dos assuntos. E eu sei que vai chover de comentários aqui. Ah, o BAP não vai construir estádio, o estádio já era, novela sobre estádio. Gente, a nossa vida é uma novela. Todos os dias nós temos capítulos diferentes da nossa vida. E o que eu faço é trazer os capítulos da novela Flamengo para vocês, sempre visando a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. O que isso quer dizer? Que às vezes eu vou trazer informações que nós não gostaríamos que fossem assim, mas que são. Conto muito com a sua inscrição, tá? O canal precisa continuar crescendo para a gente continuar aqui. Conto com o download do Flash Score para quem sabe a gente conseguir um patrocinador fixo para poder acompanhar o Flamengo em loco. E aí é que vai chover mesmo de informações e de vídeos diferentes para vocês. Tenham todos vocês uma excelente semana. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.